TV passa no seu smartphone. Ok, olá você, tudo de bom? Estamos cumprimentando a todos e a partir de agora vamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom, destacando para você que nós estamos na manhã do dia 27 de julho e também estamos, dando continuidade, dando seguimento ao mês de julho e também nós destacamos que nós estamos já indo para a última semana dentro do mês de julho. Semana que vem já estamos de forma definitiva dentro aí do mês de agosto. Tá chegando o mês de agosto, estamos fechando o mês, estamos já indo para o segundo mês dentro do segundo semestre deste ano e muitos raciocínios, muitas interpretações, muitas deliberações, muitas observações há de se fazer. Eu quero já nesse exato momento cumprimentar ele, que se integra em nossa programação, tomando já um bom café da manhã, aqui na manhã desta segunda-feira do dia 27, 11 horas e 36 minutos. Miguel Brambila, bom dia para você. Bom dia, Edinho Soares, bom dia a toda a nossa audiência. Começando mais uma semana, mostrar a cara do Pato Donald aqui, ó, como é que nós estamos diante dessa pandemia, a representação aqui das nossas autoridades, e isso é claro que foi passado para o povo, né? Segunda-feira começando, não adianta, não é um sonho, né? Estamos em pandemia ainda, chegando aí no final do mês de julho, com muitos problemas a serem resolvidos, mas vamos lá, coragem, né? Porque é o que nos resta, meu caro Edinho Soares, bom dia para você, bom dia a toda a equipe aí da Bitcom TV e, é claro, né, a nossa superestimada audiência. Bacana, tá aí, grande Miguel Brambila fazendo o seu introdutório. Miguel Brambila, o que a gente pode se debruçar já, afinal de contas estamos iniciando essa semana, né? Há muito o que se observar em diversos aspectos, diversas janelas. Nós temos aí cenário econômico, cenário político, nós estamos mais uma vez sobre a égide da bandeira vermelha, ainda hoje reinterpretação ou observação dos pedidos que foram encaminhados ao governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ainda há essa questão relacionada à saúde do próprio governador Eduardo Leite, do nosso presidente da República. Há informações também, ou observações a serem feitas do Covid-19 no país. Há também as observações de outras análises envolvendo a questão político, saúde e econômica e empregabilidade, tudo isso que a gente pode já observar de início de nossas programações, Miguel. Pois é, Edinho. Bom, como o problema continua, a vacina que deve ser colocada à disposição do mundo, é certo que vai começar pelos países mais ricos. Nós estaremos na escala dos países mais pobres. Assim como dentro da própria sociedade brasileira e mundial, quem está sofrendo é a classe mais pobre, a que tem menos acesso a alternativas de saúde, alternativas de alimentação, alternativas de proteção. Isso, é claro, aqueles que estão cumprindo os protocolos sanitários, porque muita gente esclarecida está na classe mais pobre, gente que entendeu a pandemia. E muita gente egoísta está também nesta classe, e muita gente egoísta onde está protegido e não quer saber, simplesmente é negacionista. Dentro desta realidade, há um grau de repetição nesta pandemia, porque é lamentável que tenha-se ainda que se conscientizar que a pandemia é real, é um fato. Nós estamos aí já chegando ao mês de agosto. Nós terminaremos esta semana com quase 100 mil mortes no Brasil devido ao coronavírus. É muito. Mesmo que a vacina seja em tempo recorde trazida para o mundo, este problema se arrastará até o mês de fevereiro e março do ano que vem para que se tenha aí um maior grau de proteção na questão da vacina. Mas na questão econômica, não. Não há um plano de governo explícito para ajudar as pessoas mais pobres. Nós estamos diante da história do flagelo econômico mais grave da história do Brasil, pela falta de governabilidade federal.
E isso tudo nos traz incertezas morais muito grandes, porque o que vamos fazer? Não é? É preciso continuar vivendo, é preciso continuar avançando, é preciso não deixar a moral das pessoas caírem num momento como esse. Mas o que se vê diante deste quadro geral que estamos falando, antes de especificarmos algumas questões, é que, como dissemos, perdendo-se a credibilidade da autoridade governamental diante da pandemia, e isso não só em âmbito federal, mas também em âmbito regional, em alguns estados, como no Rio de Janeiro, como no Ceará, em alguns lugares onde o pessoal pensa que a pandemia já acabou, o povo está nas ruas. Não há decreto que funcione sem o exemplo da autoridade, né? O único decreto que funciona à força é numa ditadura. Aí o exército, os canhões e a perseguição vai às ruas, porque o povo aceita a autoridade exemplar. Nós viveremos isso logo, logo, em outros lugares, e vamos ver, Edinho, os resultados deste retorno do futebol em breve. Vamos ver se foi correto ou não daqui a uma semana, 2 semanas, quando começarem a aparecer notícias aí entre os atletas e entre a comissão técnica de possíveis casos de contaminação. Então, precisamos nos colocar com força. É claro que isso não evita o sofrimento das pessoas. As pessoas não estão simplesmente cansadas de estar em casa, as pessoas estão com medo de morrer. Aqueles que compreenderam a pandemia. Ela não está chegando perto a pandemia, ela sempre esteve perto. O isolamento, o distanciamento social relativo esteve em acordo com a necessidade lá do começo de diminuir a curva de contágio. Agora, depois de algum tempo, né, dessa questão das bandeiras, se traz aí uma força de negociação para que o comércio não seja totalmente sufocado. Mas nós temos que ser mais ágeis nesse sentido para que a gente tenha resultados mais positivos, mais dinâmicos, meu caro. Miguel Brambila, você tocou no assunto das bandeiras agora. E já me vem uma pergunta na cabeça. Quando é que vai ser debruçado-se sobre um estudo que realmente vem comprovar a eficácia dessas bandeiras, né? Não sei se estaria na hora disso, não sei se já temos uma janela para observar tudo isso, se realmente esse padrão e esse modelo está mostrando seus números, está mostrando seus resultados efetivos e positivos. E até quanto também nós podemos fazer uma observação que talvez as bandeiras estejam apenas sendo uma solução de colocar as pessoas para dentro de suas casas, mas que contrapartida não está tendo por parte do governo investimentos, né, plausíveis, mais fortes na área da saúde. O que a gente poderia, quem sabe, pensar sobre isso? Não estaria na hora uma avaliação mais sincera sobre essa questão desse modelo? Sim. E porque mesmo que tardiamente, a crítica ela deve ser amenizada neste momento pela intenção de todos, desde o governo estadual. A única crítica rígida que eu faria nesse momento é a incapacidade do presidente Jair Bolsonaro de compreender a pandemia e o seu mau exemplo, o que está gerando aí muitos movimentos negacionistas que se comparam àqueles que acreditam que a Terra é plana. Há um movimento, por exemplo, sem fugir ao assunto das bandeiras, na rede social, de pessoas divulgando caixas de ivermectina. É um movimento, vamos vencer, tentando à força o negacionismo. É como se você começasse a publicar no Facebook a Terra é plana, a Terra é plana, a Terra é plana, e as pessoas fossem acreditar. E nesse movimento, então, as pessoas publicam, justamente porque o nosso presidente, como disse na sexta-feira, né, zombeteiramente, está mostrando caixa, e há um grau de loucura nisso também, caixa de hidroxicloroquina para as emas, né? E alguns municípios estão caindo nessa, inclusive nós compramos aí, gastamos uma grana nisso aí. Vamos ver se vai ter malária, né, aqui em Caxias do Sul, porque para a pandemia não serve, não adianta você querer forçar a barra, mas muita gente ainda acredita. Tivemos uma instabilidade, né, com a nossa participação com o Miguel Brambila, que estava fazendo observações, né,
quanto à utilização. Miguel, nós tivemos uma pequena queda. Eu gostaria que você retomasse desde o ponto que você falou do medicamento direcionado e fazendo a citação da malária. Aquele ponto ali tivemos uma pequena instabilidade, né? Ficou congelada a sua imagem. Você pode retomar desse ponto, por gentileza? Obrigado, Miguel. Legal. Então, dentro desse sentido, Edinho, né, muita gente, os negacionistas, ainda acreditam que a ivermectina, a hidroxicloroquina funcione. Há, sim, um movimento de questionamento das bandeiras, agora recente, nós tínhamos falado. Mas nós não podemos crucificar o governador Eduardo Leite pela sua boa intenção, porque ele esteve preocupado desde o começo com isso. O fato, muita gente está questionando dele estar contaminada, que ou o isolamento não serve ou ele não cumpriu. Não é bem verdade. Assim como o fato do presidente Bolsonaro estar bem, não se relaciona à hidroxicloroquina, se relaciona, sim, à sua condição de vida muito melhor do que a do povo que está nas favelas, das pessoas que estão morrendo de fome, de baixa imunidade, né, e outras que têm comorbidades. Ele mesmo dizia que o seu histórico de atleta o protegeria, mas não são todos os brasileiros que têm histórico de atleta. Um presidente da República tem um staff médico ao seu redor. E portanto, né, há um descolamento da realidade. Não se compara um presidente da República com um cidadão comum. Ele não compreendeu isso. Então, aí sim, uma crítica severa a esse comportamento. Aos governadores que tentam, e o governador Eduardo Leite sempre negociou, ele colocou à disposição, inclusive, a possibilidade dos municípios buscarem a sua flexibilização, a sua necessidade. Está aberto a negociações para isso. Cabe a força e a vontade política dos municípios fazerem isso. Então, as instituições locais têm que cobrarem do prefeito, cobrarem força política do prefeito, que vá junto ao governador. Então aí houve, né, um movimento de dispersão. Alguns acreditam que o governador do estado deve continuar rígido e ele que mande, né, porque daí tu livra o prefeito da responsabilidade, e outros não. Outros acham que realmente o seu município precisa de autonomia. Então aqui, na nossa cidade, eu creio, né, que vá ter o vigor maior, não ficar esperando dos outros, né, esperando aí dos outros movimentos, foi uma... Não, o governador Eduardo Leite, ele colocou a questão das bandeiras e colocou a disponibilidade, inclusive, de dar autonomia para os prefeitos nesta negociação. O que não deve fazer com que ele se furte, é claro, de cumprir os deveres do Estado com relação aos municípios, de mandar dinheiro, de mandar aí suporte e fazer pressão junto ao governo federal para que se venha mais respiradores. Nós estamos consertando a política, né, em meio ao desastre, mais uma vez, Edinho. Mas há sim esse movimento e vai caber à força política dos municípios mudar esta bandeira. Qualquer prefeito que venha, seja aqui em Caxias ou outro, colocar a culpa no governador sobre a rigidez das bandeiras, estará cometendo, né, uma demagogia, porque a intenção sempre foi boa de negociar. E tenho certeza que em Caxias do Sul também. Então, o que nós não podemos fazer é fugir à responsabilidade. Isso acho errado. Eu tenho mais um questionamento, Miguel Brambila, para você, uma observação também muito importante que eu gostaria que você analisasse para a gente, sobre a questão de que alguns prefeitos, ou no entendimento, os prefeitos que têm que assumir a frente e o governador deveria entregar às prefeituras. E o que chama a atenção é que há uma sinalização por parte do governador para que permita ter maior autonomia aos municípios. Esse é um caminho, Miguel, ou isto é perigoso? Esse é o caminho que nós temos falado desde sempre. Porque você sabe exatamente a relação que você tem com o presidente do bairro, e nesse sentido as câmaras de vereadores, né, são muito importantes. Cada liderança regional aqui dos bairros deve fornecer às secretarias o índice de necessidade de cada região, de pobreza. A caridade não pode parar, a solidariedade neste momento, porque a economia está abalada e a pandemia continua. Aqui nas regiões, na região do sul, né, onde nós esperávamos que o inverno aumentasse o número de letalidade, está acontecendo. É um momento de união, é um momento onde o partidarismo deve ficar de lado, né? Porque nós estamos vivendo um momento de negacionistas e antinegacionistas, né? Então não deve-se mais politizar essa questão. Sim,
É o município que vai resolver isso, né? É porque é no município que você sabe, você conhece o diretor do hospital, é no município que você tem intimidade, né, com o presidente de bairro e o presidente de bairro que tem intimidade com as famílias daquele bairro, que sabe onde está o sofrimento, ele sabe o trânsito das pessoas, ele conhece o diretor da escola, ele sabe exatamente como funciona o movimento do bairro no final de semana. É essa a questão. Não adianta ficar lá em cima, o governador do estado, recebendo números e pranchetas, que não conhece exatamente como transita as linhas de ônibus. Quem conhece são os secretários e os prefeitos e vereadores e o presidente de bairro e a comunidade local, que vai fortalecer nesse momento a proteção da cidade e permitir que a economia funcione com um grau de distanciamento equilibrado. É preciso, sim. Porque, por exemplo, a notícia aí dos estados lá do Norte e Nordeste, aonde as praias estão proibidas, e no Rio de Janeiro também, aqui nessa região mais para baixo do país, há o decreto de proibição das praias, mas o povo não respeita mais, porque a autoridade faliu. Então, se houver um movimento forte municipal, eu tenho certeza, né, que não serão tão grandes aí os prejuízos para a economia. Porque no âmbito federal nós não temos um plano de governo. Nós não temos. O auxílio emergencial é um fracasso, a hidroxicloroquina é uma loucura, né? Nós estamos aí, depois do Jânio Quadros, eu não tenho informação de um presidente tão maluco como o Bolsonaro. Não conheço. Né? Nem o Jânio Quadros, né, mostrou caixa de remédio aí para os bichos, né? Tirando sarro. Eu volto a dizer. Ele mostrou o caixa tirando sarro, né? Olha aqui, Eminha, ó, hidroxicloroquina, ó. Ou seja, né, ele imagina que a EMA é o povo brasileiro, o cérebro do povo brasileiro é igual da EMA, né? Só pode ser isso, né? Ele não tá maluco, não, ele tá tirando sarro. Assim como ele falou da tubaína, né? Que não sei quem toma hidroxicloroquina e não sei quem toma tubaína, né? Então, quer dizer, nunca houve, né? Por exemplo, um maluco, né? E isso está nos prejudicando, sim. Felizmente, o número de mortes foi menor por causa dessa questão. Temos que fortalecer o município, sim, Edinho. E é hora dos prefeitos saírem aí com força política. O governador do estado já anunciou, ele flexibiliza as bandeiras, não tem problema nenhum. Agora, muitos prefeitos não querem, né? Ainda mais por ser ano político. É o caso de Viamão, por exemplo, que o prefeito morreu por causa da Covid e ninguém quer assumir o município. Claro, quem é que vai querer assumir, né, em tempos de pandemia, né? Mas na hora do bem bom, todo mundo quer, né? Miguel, uma outra observação muito interessante, semana passada, acho que foi na sexta-feira da semana passada, o Tribunal de Contas do Estado emitiu uma nota de uma observação, porque muitos prefeitos não queriam a hidroxicloroquina nos seus municípios, e nem mesmo a vermicitina, né? Ivermectina, é um remédio para vermes. Esse aí, né? Os prefeitos não queriam esses medicamentos nos seus municípios. E há uma observação do Tribunal de Contas do Estado que atendesse ao protocolo ou atendesse ao decreto federal e recebessem esse medicamento nos seus municípios. Aqui em Caxias do Sul chegou 11 mil unidades de um produto e 3 mil unidades ou caixas de outro produto. E no entendimento, reverberou até de certo modo, com certo desgaste, dizendo que o Tribunal de Contas do Estado era favorável. E o Tribunal de Contas do Estado teve que republicar uma nota, dizendo que não, apenas quer que atenda seus municípios para que se cumpra a lei. Então a gente vai vendo que há um desgaste muito grande nesse sentido, até mesmo dentro dos municípios aqui do Estado do Rio Grande do Sul, quanto ao entendimento desse medicamento, né? Eu acho que é um jogo de empurra, porque o Tribunal de Contas da União, ele fiscaliza as compras, ele não obriga. A compra é opcional, inclusive o cidadão só vai tomar hidroxicloroquina se ele autorizar o seu médico. Ele vai ter que, inclusive, assinar um termo de compromisso junto com o seu médico. E, como dissemos aí, há uma minoria dos médicos receitando hidroxicloroquina. Alguns ainda receitam, mas eu acho que aí é um viés político. O Tribunal de Contas, ele pode avalizar a compra porque é um protocolo do Ministério da Saúde, mas não obriga os municípios a comprarem, né? Porque não há omissão de socorro, nenhum tribunal do mundo inteiro diria que há omissão de socorro em você não prescrever um remédio que não funciona. Ao contrário disso, é crime você prescrever um remédio que não funciona.
Então, quer dizer, esta imposição aí do Ministério da Saúde, desde os tempos, aí logo o Taish, inclusive, saiu por causa disso aqui, não foi difícil calcular que ele duraria um mês, né? Porque ele tentou ficar, lógico, ele pensou, vou ficar pelo menos o tempo que eu consegui ficar para ver se eu mudo essa questão da hidroxicloroquina, mas não deveria nem ter entrado, porque o Bolsonaro não vai mudar. Ele não tem vontade, inclusive, de mudar o Eduardo Pazuello, que é um militar, não é médico. Nós temos aí 1 trilhão de pesquisas, entre aspas, né? Não é isso? Mas temos muitas pesquisas dizendo que dá problema de cegueira, problema de taquicardia, problema desde o começo, depois. Então, mas mesmo assim, pessoas, entre aspas, né, esclarecidas, são obscurantistas. Então, você veja bem, é muito fácil ser o prefeito falar para um povo ignorante, que não é o caso do Brasil, na grande maioria, porque hoje em dia nós temos muito avanço na questão, né? E dizer, não, olha, o Tribunal de Contas da União obrigou. Não, ele recomenda que se for, ele recomenda positivamente a compra, ou seja, quer dizer, se o prefeito comprar, o Tribunal de Contas não vai reclamar, foi o que eu disse na sexta-feira, não vai haver punição para quem comprou a hidroxicloroquina, mesmo que ela fique lá no estoque das farmácias ou sirva para um surto de malária, porque não serve para Covid, né? Não adianta você querer curar a alergia com criolina, né? Você isso aí é obscurantismo, isso é pior do que na Idade Média, mas as pessoas não vão acreditar. Não adianta você, isso é um tempo perdido. Enfim, essa é a questão. Quem diz que o Tribunal de Contas obrigou, né, está enganando as pessoas, porque não é se você como gestor, você não é obrigado a comprar, você compra porque você quer. Miguel Brambila, 11 horas e 55 minutos, nós estamos chegando agora aos 5 minutos finais, né, de nossa programação. E eu havia aberto hoje o programa, iniciado o nosso Sabe Caxias by Bitcoin com a seguinte colocação: final do mês de julho, início do mês de agosto. O que a gente pode projetar aí para este mês que está vindo? Eu quero falar no sentido de que o governador disse que os piores dias seriam, né, essa abertura dos 15 dias finais do mês de julho, que seria o pico do tal inverno. O que a gente pode aguardar para o mês de agosto em diante, mais na tua visão, Miguel? Eu acho que esse pico está cada vez mais distante pelo comportamento do brasileiro. A leitura intuitiva que se faz nesse momento é que o Brasil vai ter um crescente número de mortes até a chegada da vacina. Isso é muito triste, né? Nós não somos de primeiro mundo, é lamentável que isso esteja acontecendo, porque o futebol já voltou por pressões políticas e econômicas. Então, eu aconselho, né, a todos os cidadãos que precisem sobreviver que façam o mesmo tipo de pressão. Não ir para a praia, ir para bar. Faça pressão para poder trabalhar, no sentido de trabalhar corretamente, né? Você limite o número de pessoas, mas ofereça os serviços de acordo com a necessidade do espaço, né? E isso, quem tem capacidade de planejar e tem dinheiro para isso, por exemplo, em algumas escolas mais ricas, né, está acontecendo, aumentando, portanto, o distanciamento social, não por causa da Covid, por causa da questão econômico-cultural. Porque as escolas particulares vão voltar, a cultura se transforma no elitismo e assim por diante, né? Lá na frente nós teremos mais uma vez, né, o estrangulamento dos mais pobres, que continuarão sem estudar, continuarão aí com baixa sanidade, os comércios pequenos e independentes tendo problemas econômicos. Então, infelizmente, para o Brasil, que é um país que já esteve na economia oitava do mundo, nós vamos cair por causa do negacionismo aloprado do presidente da República e seus seguidores, que ficam divulgando caixa de remédio para vermes e para malária, né, e trazendo aí essa realidade à tona, Edinho. Nós teremos 100 mil mortes, essa semana já vai chegar a 100 mil mortes, pode escrever. Né? No final da semana, segunda-feira que vem, nós vamos botar a bandeira negra, né, na nação brasileira, porque chegaremos a 100 mil mortes com o presidente que balança a caixa de hidroxicloroquina para emas, né? Comparando o povo brasileiro com o ema, né? Quem não toma tem cérebro de ema. E a caricatura que se faz é isso, né? Mas quem tem cérebro de ema é o negacionista, né? E vai morrer negando, não adianta. Né? Vai sair do governo, vai perder. Então, nós temos que, sim, nos acostumar. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, a vacina só vai chegar no Brasil em março, e até lá nós teremos aí o dobro do número de mortes, lamentavelmente, se o governo não cair até lá, e mesmo assim, né,
mesmo que não caia, porque o sol não caiu por causa da pandemia, né? Nós teremos aí muito que enfrentar. Não acabou a pandemia, não adianta se iludir. Se iludir é uma besteira. O que chama atenção também é que a Organização Mundial da Saúde, hoje pela manhã, né, tiveram participando de uma entrevista coletiva, de manhã aqui no Brasil, evidentemente, né, e o relatório apontava, né, um crescimento muito rápido da Covid pelo mundo. Estavam dizendo que quando foi anunciado, né, o primeiro decreto emergencial do mundial, né, uma epidemia mundial, havia 100 casos de Covid no mundo, isso em janeiro, né, mais próximo à segunda quinzena de janeiro. E hoje nós estamos já com 16 milhões de pessoas no mundo com a Covid-19, poucos meses, né? E um número de mortes aí assombroso. E o Miguel Brambila também nos traz informação de que o Brasil pode fechar com um número mais alto ainda, acelerando, né, os índices e os casos de Covid-19, levando as pessoas a óbito no mundo. E a vacina está longe. Miguel, 11h59, seu fechamento do nosso programa de hoje. Agradecendo você pelo carinho, agradecendo mais uma vez a oportunidade de nós estarmos juntos, né? Mais uma semana, graças a Deus, abrindo aí com você, mais uma oportunidade de uma segunda-feira conferida pela graça de Deus. Claro, com certeza, Edinho. O positivo disso tudo é que nós estamos nos preparando para um futuro mais seguro em medidas sanitárias. O marco sanitário, apesar de 100 anos de atraso no Brasil, está avançando, pelo menos lentamente, mas está. Nós teremos, depois desta pandemia, resolvido, olhando para trás, a questão da vacina em tempo recorde, o que nos dará know-how, expertise para o futuro. O que nós precisamos é continuar avançando no sentido de Brasil, no sentido de município, colocando aí as questões à tona, porque a pandemia trouxe a realidade brasileira que já existia antes dela, que era mascarada pela ilusão do futebol, pela ilusão da Fórmula 1, que foi cancelada no Brasil, aliás, né? Ou seja, as autoridades internacionais olham para o Brasil de uma maneira muito lúcida, porque se o futebol tivesse toda a possibilidade segura de retornar, a Fórmula 1 também retornaria, era muito mais fácil, inclusive porque tem muito mais dinheiro lá. Foi cancelado o Grande Prêmio do Brasil, né? O Réveillon do Rio de Janeiro, pelo menos, né, está sendo aí discutido. Então, nós torcemos que termine logo, mas sem trabalho, união, capacidade, coragem, né, são termos que estavam na gaveta, sempre utilizados como cartas na manga de muitos políticos que se aproveitaram, né, da sua realidade ilusória. Basta ver o auxílio emergencial para celulares que não funcionam, para pessoas que não têm acesso à internet e que não chega, né? O Brasil descobriu, né, que tinha 40 milhões de pessoas que eram invisíveis, que não tinham nem CPF. Como assim? Né? Então nós vivíamos uma realidade ilusória antes desta pandemia. Ela vai piorar um pouco, mas piorar para melhorar. Tomar cuidado, sim, para que não voltem os populistas de esquerda ou de direita ou de centro, de qualquer lugar, tentando mais uma vez, né, eleger-se à base da desgraça alheia, porque foi desta forma que o Bolsonaro se elegeu, com a falência moral do PT, com a falência ética institucional de governos e partidos como o PMDB, como o PSDB, que governaram o Brasil por muitos anos e nos mantém nesta bancarrota. Lula disse que acabou com a pobreza, mas não acabou. Basta olhar para fora, né? Veja aí o marco sanitário, né, não acabou. Você pode acabar com a fome num dia. Você só vai ser um presidente estadista se você acabar com a fome para sempre no país. Caso contrário, você é um populista, um ilusionista, né? Um vendedor de ilusões. Então, positivamente, o que é preciso fazer é viver um dia de cada vez. Cada dia que nós vivermos positivamente, acreditar que é possível. E, como digo, né, de muita gente que vai perder seus entes queridos, a nossa solidariedade, nesse momento, nunca foi tão importante também, da forma que seja, as pessoas buscarem a sua religião. Sem religião, o materialismo vai levar as pessoas ao desespero, com certeza. Um abraço a todos, até amanhã, meu caro Edinho. Valeu, passou já, tchau. Tchau, tchau, meu irmão. E assim, então, nós encerramos mais uma edição do nosso programa, né? Nós finalizamos por aqui toda a movimentação que a gente traz para você do Sabe Caxias by Bitcom. Fiquem ligados na programação da Bitcom TV. Até com um pouco mais, logo em alguns instantes, nós viemos com Bitcom meio-dia para você, trazendo todas as notícias e informações dessa manhã. Grande abraço a você, tchau, tchau. Já já voltamos.
Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Trunca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.